Olá, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch. Hoje a gente vai falar com a Luciana Bortoleto. Ela é artista da dança, coreógrafa, educadora, produtora também. Vamos conhecer um pouquinho da carreira da Luciana e dos projetos agora para 2026. Luciana, bem-vinda à Baruch, tudo bom? Olá, Frânio, olá a todos, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, na verdade, muito obrigada por eu estar aqui, e é isso mesmo, tem aí uma história longa. Maravilha, a gente que agradece, viu, Luciana? Vamos conhecer então um pouquinho dessa história, né, da sua história. Quem é a Luciana Bortoleto pela Luciana? Nossa, é uma pergunta existencial, assim, mas eu acho que neste momento eu sou uma pessoa com algumas inquietações que me colocam muito interessada em explorar essas relações que o meu corpo estabelece com o mundo, né? E isso vai gerando alguns frutos, alguns caminhos. Então, acho que neste momento é isso, a Luciana como uma pessoa interessada no corpo, muito interessada em memória, que vivencia os territórios por onde caminha, curte caminhar e estar nos lugares e conhecer pessoas e histórias de vida. Como é que foi assim a tua infância, o convívio familiar, esse encontro com as artes, né, com o corpo, com a dança? Como é que se deu isso, Luciana? Olha, eu tive uma infância muito boa, porque eu tive a oportunidade de imaginar, né, de exercitar minha imaginação. Morei numa casa, em algumas casas, mas uma em particular foi dos 7 até aos 17 anos, no Jardim Jussara, num bairro aqui da zona sudoeste da capital, muito próxima do rio Pirajussara. E nessa casa, particularmente, eu tinha um quintal com um pomar e tinha os meus cachorros e gatos e jardim, árvores frutíferas e um pai e uma mãe que amam música e que estimulavam muito a nossa imaginação, a minha e a de minha irmã. Então, meus pais, né, tanto ele quanto minha mãe sempre ouviram muito música que eles gostavam, né, do mundo deles, da juventude deles também. E isso foi me despertando uma vontade de dançar. Então, eu dançava naquele espaço que era do quintal e apresentava, né? E acho que isso fui entendendo que eu queria ser bailarina, principalmente aos 8 anos, que aí eu acho que eu me vi nesse lugar, assim, porque meu pai me apresentou uma música, ele apresentava várias, mas teve uma que me tocou muito, que se chama Rhapsody in Blue, do George Gershwin, com regência do Bernstein, e me ajudava a imaginar aquela cidade representada naquela música. Ele criou uma cidade imaginária e a gente ia andando por essas ruas e ele ia criando uma narrativa. E foi impressionante como isso virou uma chave, assim, e eu dançava aquilo, né? Então, acho que, nesse sentido, isso foi construindo o meu caminho. E aí foi uma infância, ao mesmo tempo, difícil, na periferia de São Paulo, uma região de alagamentos de 1,80 m de altura, as casas, vizinhanças, eram tragédias comunitárias, e onde eu me vi muito jovem de frente com uma realidade também bastante dura. Então, tudo isso acho que foi construindo o meu mundo, né? Minhas linhas de interesse. E aí foi passando, né, você adolescente, juventude, e aí se tornou uma bailarina, coreógrafa, produtora. E aí surge o núcleo artístico A Voa. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto, toda essa construção, né, esse processo criativo. O A Voa, ele tem uma história
assim, de certo modo, fora do padrão de como se formam as carreiras de profissionais da dança, tradicionalmente, assim. Porque eu comecei a estudar dança, de fato, o que eu considero como a minha formação no Estúdio Nova Dança, com 18 anos, né? E é uma formação muito multifacetada, né, das artes do corpo e da cena. E lá eu conheci o fotógrafo de cena Gil Grossi, então começamos a fazer um trabalho que era de dança e fotografia. Então sempre teve uma relação já imediatamente da dança com uma outra linguagem artística, né? Comecei a fotografar, aprendi a fotografar, a revelar quimicamente, né? Fotografia analógica, depois fui para digital, fotografava espetáculos. Enquanto isso, estudava dança, enquanto isso, assistia ensaios. Tinha uma relação ali que era de dentro, mais de fora, como observadora, como fotógrafa, como secretária que fazia permuta em troca de minhas aulas, né? Eu trabalhava em troca das aulas, né? Então, eu via muitas coisas e isso foi gerando alguns desejos, assim, umas vontades de experimentar. Primeiro, fotografia, dança, e logo em seguida, eu conheci uma coreógrafa, uma bailarina muito importante para a história do Brasil, a história da dança do Brasil, que é a Sônia Mota, e que ela deu uma oficina que era com dança e poesia haikai, que é uma poesia tradicional japonesa. Na verdade, ela usou um haikai como estímulo para a criação em dança nessa oficina. E eu estava com 21, 22 anos e vi que o haikai tinha muito a ver com fotografia também. E aí eu fui estudar e aprender a escrever haikai, participei de grêmios. E assim eu fui criando essas experimentações em dança e fotografia, dança e poesia haikai. A poesia haikai leva para a rua, porque poesia haikai tem uma relação muito forte com a observação dos fenômenos da natureza no momento em que você está ali. Dizem que o haikai, você não cria, ele está ali, você vê ou não. Eu fui experimentando esse caminho e em 2006 isso resultou na criação do AVOA, Núcleo Artístico, que tem uma libélula como logo, né? E a libélula é muito presente na poesia do Matsuo Basho, desse grande Haijin do século XVII no Japão. Então, o avô ele surge nesse contexto de experimentações entre linguagens e a relação com o espaço público num lugar de contemplação e de curiosidade com aquela natureza em contextos urbanos. O núcleo ele trabalha com esse tecido, né, urbano da cidade, e você falou de memórias, a própria história, valores, enfim, tudo isso você acaba trazendo para a tua arte, né, para o núcleo, colocando isso para as pessoas também. Sim, o que talvez tenha sido muito marcante nesse processo é que, assim, especialmente a poesia haikai, que eu fui realizando laboratórios e oficinas, em oficinas culturais do Estado, em o próprio Estúdio Nova Dança, enfim, fui indo, né, com dança haikai. E nesse caminho, eu fui entendendo também que a rua, ela tem tantas camadas, e era tão violenta ao mesmo tempo. Então, você ia para a rua para observar aves e flora urbana e era atravessado por acontecimentos brutais, como testemunha ou como estímulo externo mesmo. Enfim, muitas coisas, né? Luciana, e para você, o que significa dançar na rua? Esse teu envolvimento, né? Esse teu diálogo com as pessoas, mas também com esse tecido urbano que a gente falou. Dançar na rua passou por muitas significações ao longo do tempo. Neste momento, depois desse período todo fazendo coisas, né, em espaços urbanos, para mim, dançar na rua tem um caráter muito forte, assim, de friccionar, de cutucar algumas
convenções do uso do espaço urbano, alguns modos que são normas de uso do espaço urbano com o corpo. Então, tem um caráter biopolítico para mim, porque a gente se coloca num lugar de movimentos que são extra-cotidianos e que convocam as pessoas a uma outra relação com o seu percurso ali naquele momento. E isso vai nos trazendo também muitas coisas interessantes sobre a cidade, sobre a relação que a gente, enquanto sociedade, estabelece. Como que algumas coisas são permitidas e são, para um grupo social, talvez, absurdos que aconteçam, como as pessoas em total abandono, em situação de rua, ocupando espaços, assim, em vulnerabilidade completa, mas muitas vezes a gente é repreendido por dançar. É muito curioso, né? Realizar um trabalho, por exemplo, indícios, né, de como as contradições são, né? De a gente entrar com um projeto que é contemplado com recurso público, que é com edital para o município de fomento à arte e à cultura. Todo o projeto consta que vai acontecer em praças, parques, perto de árvores, em espaços urbanos, mas, de alguma forma, alguma secretaria de cultura ali, não a de cultura, mas alguma outra secretaria, não tem uma interlocução eficiente com essa secretaria que nos contemplou, então reprime determinados usos do espaço público, apesar de a gente já... Então, essas contradições, elas são materiais para a gente também. Então, nesse momento, me interessa muito isso. Eu vejo a dança como isso, como um lugar de biopolítica, de micropolíticas e de estímulo à imaginação. Esse é um dos desafios, então, que você enfrenta, né? Que o artista que trabalha na rua, né? O artista de rua que a gente fala, que tem esse espaço urbano como palco de suas apresentações, acaba passando por essas dificuldades também, né, Luciana? E aí você tocou num ponto de lei de incentivo, e aqui na Baruch eu sempre gosto de abrir espaço e de falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto que precisa ser muito, até didaticamente falado, para que as pessoas entendam como é que funciona. Porque, infelizmente, no nosso país, muitas das vezes a cultura não é valorizada e nem o artista. As pessoas têm uma visão meio que deturpada do que é cultura e do que é o artista, e principalmente a dança. Como é que você vê tudo isso, essa questão de lei de incentivo, de valorização do artista, da dança, né, da valorização da dança, os desafios? Assim, ainda menina, com 17 anos, eu tive a grande oportunidade de ir em algumas reuniões de um movimento que se articulou aqui em São Paulo, que se chamava Arte contra a Barbárie, que acontecia no Teatro Oficina. E eu não sabia o que eu estava fazendo ali, sabe? Cheguei assim de paraquedas, uma menina querendo aprender a dançar e vendo atores que eu via na televisão, nos comerciais, e falando de políticas para a cultura e de uma mudança, uma transformação nessa relação do Estado com a cultura, que é um bem público. E ali eu comecei a conhecer. Depois, posteriormente, teve o movimento Mobilização Dança em São Paulo, que foi muito semelhante ao processo do Arte contra a Barbárie, e que foi o que desenhou a lei de fomento à dança para a cidade de São Paulo, no início dos anos 2000, e que permite o seguinte: quando a gente pensa em arte e cultura, são produtos, são mercadorias, necessariamente? É difícil a gente pensar na cultura e na arte como mercadorias ou como produtos, porque fazem parte, como diz o Gilberto Gil, é o arroz e feijão. A cultura está em absolutamente tudo, desde a escolha do meu óculos, ao sabonete que eu uso para tomar banho, a maneira como eu me relaciono com uma escola ou com um hospital, a maneira como o Estado lida com as diferenças de gênero. A cultura, ela está em tudo. Então, não dá para a gente negar isso. E ela não é exatamente uma mercadoria, ela pode sim ser
um produto, ele pode capitalizar e movimentar a economia, e existem maneiras de fazer isso, porque a gente vive numa sociedade, historicamente, não valoriza a cultura, pelo contrário, reprime a cultura, porque cultura, arte, educação levam as pessoas a abrir o seu campo de percepção do mundo, o seu modo de estar no mundo, fica com um olhar mais crítico, fica com mais recursos para questionar o que está sendo ofertado como norma, como valores, né? E cria memória, também cria outras culturas, né? Então é muito libertador nesse sentido. Já visto o que está acontecendo com o agente secreto, né? Que coisa mais maravilhosa, uma obra-prima, né? E então, por não ser uma mercadoria, algumas formas, alguns modos de produção em arte, em dança, em teatro, em música, artes visuais, demandam sim recursos contínuos do Estado, porque depois isso é devolvido como economia, isso circula, esse dinheiro ele circula por todas as camadas da sociedade, porque a partir do momento que você contrata um produtor, um técnico de luz, e ele recebe aquele cachê que vem como recurso público, ele vai fazer o supermercado, ele vai pagar a Enel, ele vai pagar a Sabesp, ele vai pagar os impostos, e isso gira, e a gente esquece, muitas vezes a sociedade tem um olhar que o artista não é nada, é a cigarra, mas é um trabalho como qualquer outro, e ao mesmo tempo traz uma camada que é de você ter o direito de experimentar, porque a arte ela não pode estar presa a isso, a uma ideia de mercadoria. Então, o recurso público, os editais públicos, eles são fundamentais para fazer circular a economia também. E a gente demora, às vezes, para entender isso, são muitos os preconceitos. E a gente precisa, para poder realizar ideias que vão justamente acontecer isso. Eu vou para o espaço público, são projetos difíceis de vender. Como que eu vou vender um projeto na rua? O recurso público, ele viabiliza que isso seja nas suas camadas de pesquisa, criação, imersão, são muitas horas de trabalho, muitas horas. Você leva isso, difunde isso na cidade, isso vai se gerando outros desdobramentos para além do nosso controle, que também está relacionado com a economia do país. Eu penso um pouco por esse caminho, a gente tem que mudar a visão. Exatamente. É uma questão cultural, né, Luciana? E essa visão cultural, ou seja, uma mudança de cultura, ela leva tempo, né? Então, a gente precisa sempre estar dialogando, conversando, mostrando essas nuances para as pessoas, que no dia a dia elas até falam, a cultura não é importante para mim, porque fala-se muito em educação e saúde, e esquece que a cultura intrinsecamente está ligada com a educação. E com a saúde também. Sim. Porque é a saúde do imaginário, é a saúde mental, é a saúde emocional, são experiências estéticas, experiências... E tem aquela questão, não, mas a cultura, aí a gente fala, mas e aí, vem cá, no final de semana, o que você gosta de fazer? Aí a pessoa fala, eu gosto muito de assistir filmes, séries na Netflix, passo o dia todo. É cultura que ela está absorvendo. Então, essas coisas precisam ser colocadas, né? O artista, ele trabalha muito, ele faz muito, porque as pessoas, Luciana, às vezes a gente, citando um exemplo, a tua apresentação num projeto, dura quanto tempo uma apresentação, geralmente? 50 minutos, 1 hora? Exatamente, 45 a 1 hora. Então, aí as pessoas veem a Luciana numa praça, num espaço público, ou mesmo num palco, esse tempo, e elas resumem o teu trabalho nessa hora. Então elas falam, puxa, a Luciana trabalha 1 hora por semana, porque às vezes você se apresenta só nos fins de semana, né, aos finais de semana. E aí elas não sabem que tudo isso foi um processo de pesquisa, de ensaio, de construção, para você chegar no palco, para você levar aquela tua arte. Então, isso aí precisa ser realmente uma questão cultural, né? Exatamente, é uma questão cultural. E tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra interdependência.
que é algo que a gente agora, com algumas pessoas-chave na nossa geração, como Ailton Krenak, o Davi Kopenawa, essas lideranças que trazem outras cosmopercepções de mundo, outras cosmologias, tem batido batido nessa tecla, que é algo também que é muito da filosofia oriental, budista, que é entender, de fato, que não tem como a gente separar uma coisa da outra, que tudo está conectado, e está, basta observar os fenômenos da natureza, né? Então, que muitas vezes a gente chama de uma tempestade, está fazendo a ponta de um iceberg, é um sintoma minúsculo de um processo enorme de colapso ambiental e de crise climática por uma visão de mundo que é sectária, que ela é fragmentada, que não entende como tudo é sistêmico. E a cultura, ela é parte desse processo também, a arte também é, né? E para a gente mudar a mentalidade de cultura, a gente precisa de uma boa educação. Precisa valorizar, primeiro, os professores, que são os professores de absolutamente todos os ofícios. Todos os ofícios têm professores. O professor deveria ser uma profissão absolutamente valorizada, porque aí a gente vai mudando as próximas gerações, né? O Wagner Moura, na declaração dele do Globo de Ouro, ele falou uma frase que eu acho que ela é icônica, assim, se a gente prestar atenção, né? Que ele fala que se a gente pode levar traumas por diferentes gerações, a gente também pode levar valores por diferentes gerações. Exatamente, né? E o quanto é impactante para uma criança, para uma adolescente, a primeira vez que ela vai no teatro, a primeira vez que ela vai no cinema, a primeira vez que ela vai assistir um espetáculo de dança, mesmo na rua ou em algum espaço, o quanto isso marca para ela. Porque é que nem você falou, né? Às vezes a gente vê só os artistas pela telinha de uma televisão, de um celular, e de repente você tem contato com aquele artista, com aquele universo, com aquela linguagem, e o quanto isso abre, e de repente você se descobre como pessoa, como ser humano, como profissional, muitas das vezes. É muito, muito bacana isso, né, Luciana? Sim. Além de também uma coisa, uma apresentação ou algo que acontece numa cena pode transformar, virar uma chave numa criança, vira na gente também que está em cena. Acontecem transformações profundas, assim. São encontros de fato, são acontecimentos que, se você observar, tem um potencial de transformação das relações humanas enorme, assim. Eu acho que escolher a rua faz parte desse caminho. Eu tenho uma formação como improvisadora. Minha formação é como improvisadora, né? Que é diferente daquele artista que decora toda a sequência coreográfica, tem uma partitura super... E a improvisação também me levou para a rua, porque a improvisação, das coisas, né, que fala assim, pode tudo, mas não de qualquer jeito e nem qualquer coisa, né? E a improvisação, a Kate Duck, que é uma improvisadora importante, assim, uma mestra, ela fala, né, que a improvisação é o funeral dos desejos. E quando você está no espaço público, é um exercício para a improvisação. Porque você se defronta com diferentes coisas que acontecem, estímulos, assim, a gente não separa palco da rua, a gente entra no tecido urbano, na rotina cotidiana daquela rua, então muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então a gente se transforma também com os encontros que acontecem, e com crianças também, já aconteceu de eu ter encontros com crianças que me transformaram, e acho que é sempre mútuo nesse sentido, mas o impacto que dá uma coisinha que você vai, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque quando você faz algo que é tão visível como uma arte da cena, num espaço que é público, que a pessoa não pagou para estar lá, ela está passando e se defronta, você tem uma responsabilidade ética ali. Bem, Luciana, vamos agora falar, né, dos projetos. E os projetos da Luciana para 2026? Você está inaugurando o Espaço Guatá, é isso? Você tem um espaço aí, né? Ficar em Budas Artes. Isso. É uma sala. É apenas uma sala
que se chama Salaguatá, que quer dizer caminhar em Tupi-Guarani, e que se propõe a atendimentos online individuais ou para pequenos grupos e presenciais apenas para mulheres, de terapia corporal. No caso do online, não é só para mulheres, mas no online é para todos os públicos, né? Mas presencial apenas para mulheres. É um espaço onde eu tenho atendimentos de educação somática, que são práticas que elas são tanto preventivas de lesões e de uma mudança sistêmica também, porque mexe com postura, com respiração, com tudo isso, com organização do corpo, e com toques terapêuticos, né? Então, a liberação miofacial sistêmica, manobras ósseas ligadas ao pensamento de uma fisioterapeuta chamada Marie Madeleine Bézier, enfim, os métodos e técnicas que são arcabouço para a minha trajetória como artista da dança, dentro dessa linha da educação somática. Então, tem os atendimentos online e presenciais individuais. Fica em Embu das Artes, na divisa com Itapecerica da Serra, então fica na Rua Carnaúbas, número 1, é um lugar que, assim, para a região, é um ótimo ponto de referência, bem acessível, apesar de ser distante da capital, mais distante, né? Está a 20 quilômetros da capital. Também tem um coletivo, né, para dança. Sim, em 2022 eu fiz 2 atividades, uma no Centro de Referência da Dança e uma junto ao Itaú Cultural, que se chama Cultivo, que foram laboratórios sobre memória e patrimônio e performance, que eu fui estudar um pouco memória e patrimônio, fiz um curso no Centro de Referência da Museu Casa Mário de Andrade, né, em 2022. E desse laboratório, que foi feito na Praça Ramos, na Avenida Paulista, trazendo elementos históricos da constituição desses territórios, as características socioculturais e socioeconômicas de circulação ali, eu criei esse laboratório, e agora, no ano passado, nos reunimos algumas mulheres, todas artistas da cena, mas também que transitam também por outras áreas, como educação, literatura, para a gente desenvolver num primeiro momento, um grupo de estudos, mas com o intuito também de realizar oficinas para mulheres cis e trans, só mulheres, mas que traga memórias de territórios pela perspectiva de mulheres. Então, por exemplo, realizar na Praça Ramos e a gente desvelar um pouco sobre as narrativas oficiais, mas também coletar histórias de vidas de pessoas que circulam na região e das próprias integrantes, para a gente construir como se fosse um inventário desses territórios, como uma forma de a gente ter condição futuramente, ou naquele momento, de performar ali com um entendimento mais profundo desses lugares. Então, é um entendimento de cultivo de memória, cultivo de outras narrativas, o cultivo da dança no espaço público, o cultivo como algo que está relacionado com o universo da mulher, da criação, de gerar. Então, a gente está com esse trabalho, né? E aí, a gente, nesse momento, está mandando projetos, buscando espaços para realizar, né? E tentando encontrar esses lugares onde a gente possa começar. Mas online também é um lugar possível, né? Nós somos em 4 mulheres, né? Que é a Cristiane Cruz, que é a Cris Cruz, a Gabriela Guimarães, a Vitória Savini e eu, né? Somos de diferentes, vamos dizer assim, eu e a Cris somos de uma geração diferente delas e a gente se encontra para essas trocas. Maravilha. Luciana, você falou muito, né, sobre memórias. E além da comunicação, além de radialista e jornalista, eu sou apaixonado por história. Eu acho muito legal, muito importante você também ter esse olhar para a história e as memórias. Infelizmente, também a gente vive num país que as pessoas também não valorizam suas histórias e as memórias também.
É tudo colocado, isso é passado, isso não. Só que muita coisa de hoje, reflexo de hoje, foi uma construção do passado. Para você, né, essa questão da memória, a tua percepção sobre a importância de você valorizar as memórias, né? O quanto isso. E também pegando, porque você falou da questão da internet, queria também que você falasse um pouquinho dessa tecnologia que a gente vive hoje, porque você é da dança, você é muito do corpo, da dança, e a gente está vivendo num mundo muito tecnicista, muito essa tecnologia, IA, e parece que a gente está esquecendo um pouquinho da nossa essência de ser humano. Queria a tua percepção sobre isso. Muito obrigada pelas perguntas, são perguntas importantes, assim. Eu entendo a memória, porque assim, quando a gente fala memória, são muitas coisas que podem ser ditas em relação a isso, né? O conceito, ele é muito amplo, mas quando eu falo de memória, eu trago um pouco da memória pela perspectiva da museologia social. Uma coisa que é importante é que, assim, as coisas, elas só têm valor porque pessoas atribuem valor, né? A gente coloca valor ou não em algo, né? E quando cria-se uma memória, por exemplo, comunitária, de alguma forma se criou, porque para todas aquelas pessoas aquilo tem valor. Por isso que existem as tradições orais, as coisas que vão passando de gerações em gerações, como as nossas manifestações, por exemplo, maracatu rural, caboclinho, né, o fole de 8 baixos, o pé de bode nordestino, as comunidades ribeirinhas, os cantos de trabalho. Mas olha que interessante, né? A memória, ela é feita de experiências pessoais, particulares também, familiares, de universos de grupos pequenos que vão ganhando força, né? E vão virando cultura. Então, a memória, para mim, ela é importante porque o apagamento da memória, no meu ver, é um instrumento bélico de colonização. Não à toa se destrói um país para ocupá-lo e moldá-lo ao seu modo de ver o mundo. Você destrói um lugar porque você apaga as memórias, documentos pessoais, documentos institucionais, patrimônios imateriais e materiais para colonizar. Então, lembrar a memória ou estimular a criação de novas memórias, observar o que tem valor enquanto memórias coletivas e pessoais, histórias de vida, nos coloca nesse lugar de nos mantermos vivos. Eu penso, de certa forma, de geração em geração, né? Eu tenho uma artista visual que chama Lilian Amaral, e foi com ela que eu comecei de fato a embarcar nesse mundo dos patrimônios e das memórias. Ela tem uma pergunta que tece um trabalho que ela desenvolve em muitos países, que a pergunta é: o que é patrimônio para você? E essa pergunta ela vai sendo feita para imigrantes, de diferentes maneiras, né? Então, qual é a memória que para você acha que deveria continuar sendo lembrado por outras gerações, né? E a internet? Qual é a tua percepção? A internet, ela é um território perigoso. É muito, muito útil de conexão com o mundo todo, com diferentes culturas, diferentes modos de viver, e ao mesmo tempo é um lugar de disseminação também de valores, de olhares para o mundo. E por ser um território que está dentro de uma perspectiva, eu vou falar com as minhas palavras como leiga, assim, mas vou usar uma palavra de um ultracapitalismo, um macrocapitalismo, se torna uma mercadoria e se torna uma forma de você moldar mentes, corações, valores, imaginários. Então, se torna um instrumento perigoso, porque se você tem mais dinheiro, você tem mais poder sobre esse instrumento, sobre esse território, porque você tem mais alcances e mais domínio. Então,
precisa ser regulamentada, assim como o espaço público é. Tem coisas que estão proibidas de se fazer numa rua. Então, por que na internet pode? A internet é um território público como qualquer outro, que é pertencente a todos, e todos devem se responsabilizar e ter um olhar que ele é onde caibam as diferenças, sem ultrapassar os limites de você não querer a existência do outro. Então, a internet, para mim, é isso. Ela é, ao mesmo tempo, um lugar de fruição e de encontro, mas ela também é um lugar de perigo. Bem, Luciana, quem quiser saber mais informações, conhecer o teu trabalho, os projetos, quais são os canais de interação? Sim, para entrar em contato com a Sala Guatá, para agendar, por exemplo, tem o e-mail, que é guataemmovimento@gmail.com, né? Tem o Instagram, que é Práticas Corporais Integradas, é tudo junto, minúsculo. E no Instagram também o perfil do Avô Núcleo Artístico, que não é tão difícil de encontrar, né? Mas o arroba é avoa.núcleo.artístico. Lá é onde essas informações, elas acabam circulando. E tem o espaço Elum, que é um espaço na Avenida Santo Amaro, e que também é de terapia corporal, pilates, que é um espaço que está nascendo agora também, que também tem um propósito muito semelhante à Sala Guatá, no sentido desse olhar holístico para o corpo, no melhor sentido dessa palavra, né, sistêmico, que é um espaço que está também articulado conosco, de alguma forma, né, que fica na Avenida Santo Amaro, número 1047, que também eu vou fazer atendimentos lá. Então, é isso, passa desse cuidado que é pessoal para esse olhar que é a rua, que parecem coisas diferentes, mas não são. Maravilha. Luciana, quero agradecer muito a tua participação aqui na Baruch. Você sabe que a Baruch é esse espaço, né, para a gente divulgar e fomentar a educação, cultura, diversidade, saúde, né, que é o bem-estar. Mas, acima de tudo, é um espaço de diálogo, de conversa, de bater papo e de trazer esses assuntos que a gente acabou conversando com o nosso ouvinte, né, espectador, nesse tempo aqui. E muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui, viu? Olha, eu é que agradeço, estou muito feliz podendo falar de coisas que a gente ama, gosta e acredita, né? E acho que a Rádio Baruch também é um projeto de vida, tem uma relevância enorme. Então, prosperidade, um lindo ano, muito obrigada por disponibilizar esse espaço para eu poder falar do avô e dos projetos.